A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O tema do nosso vídeo hoje é costumes bíblicos. Esse tema, costumes bíblicos, é um tema muito questionado, muito perguntado nas minhas redes sociais, os costumes bíblicos. Muitas pessoas elas leem a Bíblia e tomam tudo para si ao pé da letra. Como assim? Devemos diferenciar quando estamos estudando a Sagrada Escritura o que era costume daquela época e o que era ensinamento e doutrina para nós hoje na igreja contemporânea. Então, para entendermos as mensagens bíblicas, de fato é necessário entendermos os costumes do povo do Oriente Médio Antigo, porque é ali que está situado Israel e é ali que os acontecimentos deram a partida para que a Sagrada Escritura chegasse na nossa mão. Então, quem escreveu, o autor foi um só. Então, a Bíblia é um livro escrito por judeus em sua maioria. Então, foi escrito em épocas que não havia acesso a celular, a carro, eles não tinham acesso à internet. Então, é um povo realmente bem distante da nossa realidade. Já está aí para você uma curiosidade. Quando os textos bíblicos se completam porque o autor é o mesmo, é Deus. Mas os seus escritores, muitos deles nem se conheceram ou não chegaram a se conhecer, tá bom? Primeiro ponto então, cultura bíblica e a nossa cultura. Vamos fazer aqui um contraponto da cultura judaica antiga e da nossa cultura, para que você possa entender algumas coisas, mas ao longo do tempo você vai lembrando aí dos textos bíblicos, você vai se adaptando aí ao que eu estou falando. Quando você lê o texto bíblico, você vai falar, é por causa disso, é por causa daquilo, tá bom? Então, quando alguém entra na igreja hoje de chapéu e com seus sapatos nos pés, a pessoa tira o seu chapéu, mas permanece com seus sapatos. Na cultura antiga é um pouco diferente. A pessoa mantinha o seu chapéu, o seu turbante, e ela tira os sapatos. Eles tiram as sandálias dos pés. Tá bom? Aí já dá para ver a diferença de cultura. Na nossa cultura, um homem se levanta e dá o seu assento a uma mulher. Isso se for um homem educado, né? Mas geralmente é assim, um homem se levanta e dá o seu assento à mulher. Mas na cultura judaica antiga é um pouco diferente. A mulher se levanta para dar lugar ao homem. O direito primordial e primário na cultura judaica antiga é que o homem tenha prioridade, primazia, até mesmo na hora de se assentar ali, na hora das refeições. Na nossa cultura, as mulheres então são servidas primeiro, as crianças, e depois o homem. São servidos. Mas na cultura bíblica judaica, os homens sempre se servem primeiro, ou seja, são servidos primeiro e depois as mulheres e depois as crianças. Então a ordem é mais ou menos assim. Na nossa cultura, ter a barba crescida aí não tem muito significado, a não ser que você queira se parecer aí com algum artista, esteja na moda. Mas na cultura judaica antiga, ter a barba é um sinal de honra. Ter a barba crescida era sinal de respeito e honra. Na nossa cultura, aquelas pessoas que guiam os animais, elas guiam os animais indo atrás dos animais, empurrando aqueles animais na direção ali que eles querem. Mas na cultura bíblica judaica antiga, os pastores eles vão à frente do rebanho. O rebanho os segue, o rebanho os respeita, o rebanho os segue, porque reconhecem a voz do seu pastor. Com relação à carpintaria,
Na nossa cultura, nós cortamos a madeira de fora para dentro. Vou colocar até aí uma foto para você ver de qual material que eu estou falando. Mas na cultura judaica, o carpinteiro ele corta a madeira de dentro para fora. Muito interessante esse trabalhar de dentro para fora. Às vezes nós falamos com Deus, Deus trabalha em mim, Deus é o carpinteiro, né? Jesus é o carpinteiro, mas saiba que o carpinteiro Jesus, ele trabalha de dentro para fora. Quem compreendeu o que eu estou falando, ele trabalha primeiro aqui dentro e depois do lado de fora. Na nossa cultura, quando nós nos casamos, nós nos conhecemos, nós namoramos e depois nós nos casamos. Mas na cultura judaica, eles se casam ou se casavam, se casam até hoje também, mas eles se casavam sem se conhecer, sem ao menos trocar uma palavra. Eram casamentos arranjados, casamentos por dote. Temos vários exemplos dos patriarcas que se casaram assim. E eles acreditam que depois o amor vem. Depois do casamento, chega o amor e o respeito. E após o casamento, na nossa cultura, a mulher recebe o nome do marido. Você troca o nome. No meu caso, eu não troquei o meu nome. Meu nome permaneceu o mesmo, até mesmo porque eu estava morando fora do Brasil, ia demorar muito correr papelada e ficar trocando o nome, porque eu me casei lá nos Estados Unidos. Então, eu não peguei o nome do meu marido. Mas apesar que se eu pegasse o nome do meu marido, o último nome dele é igualzinho ao último nome do meu pai, que é Souza. Temos uma gama de pessoas aí com Souza. Então eu não coloquei o nome do marido, eu permaneci com o mesmo nome, mas tinha o direito de trocar. Mas na cultura judaica, a mulher mantém o seu nome, ela carrega o nome do seu pai. Na nossa cultura, depois de casados, então o marido anda de braços dados com a mulher, mas na cultura judaica não. Na cultura judaica o homem vai bem na frente, a mulher vai logo atrás e depois vem os filhos, ou a mulher com os filhos lá atrás. Na nossa cultura existe uma preocupação muito grande com a fachada da casa. Tem que estar bonita, tem que ser diferente, que as pessoas passam e vejam ali a sua fachada. Mas na cultura judaica não, eles não se importam com a fachada da casa. Eles se importam com o interior da casa. O interior da casa que carrega a beleza da casa, o aconchego da casa. Com relação à escrita, na nossa cultura escrevemos da esquerda para a direita. E o hebraico escreve-se da direita para a esquerda. E ao escrevermos uma carta, na nossa cultura, nós assinamos no final. Mas na cultura judaica, bíblica, antiga, eles assinam no início da carta. O início da carta traz a sua assinatura. Na nossa cultura, nos orientamos pelo norte. Nós temos a bússola. Na nossa cultura, nos orientamos pelo norte. Temos a bússola que nos direciona para o norte. Mas na cultura judaica, bíblica, antiga, eles se orientavam pelo leste, pelo nascer do sol. E eles se orientam então pelo nascer do sol. Eles têm um leste, eles não têm um norte. Eles se orientam pelo sol da manhã. Então nós vamos aprender com eles. Nós vamos nos orientar pelo sol da justiça. Esse é o vídeo parte 1. Vai ter aí o vídeo parte 2, onde eu vou falar sobre expressões como cingir os lombos, águas profundas, lançar o teu pão sobre as águas. Vou falar também sobre expressões como as tendas de Quedar. Algumas expressões que nós lemos e não entendemos muito, vai ser o vídeo parte 2, tá? Para não ficar muito extenso aqui para você. E lembrando que o nosso curso Mais Hebraico já está online, já está disponível. Você entra na plataforma da Udemy, isso mesmo, Udemy, só escrever lá Mais Hebraico
Você vai ver os nossos cursos lá, o curso Mais Hebraico. São quase 5 horas de curso, onde você vai aprender a ler, transliterar e escrever em hebraico. Eu mesmo, pessoalmente, dei todas as aulas, todas as instruções, ensina você como escrever, como pronunciar ali as palavras, como fazer a leitura do texto hebraico, como ler ali a Taná. Então você vai aprender sim o preço, baratinho, você paga uma vez só, você tem acesso a todo o curso, tem um certificado no finalzinho do seu curso, tem as provas, tem as apostilas, né? Tem as planilhas para você fazer as suas práticas, ensino tudo passo a passo. Você vai sair daquele curso sabendo a ler, escrever, transliterar o texto em hebraico, onde você vai poder consultar o dicionário Strong, é o dicionário que eu uso como base para as minhas pesquisas. E também falando que já está lançado aí os meus livros. Eu vou pegar aqui para vocês. Esse aqui é o primeiro livro que eu lancei, é O Caminho das Águas. O Caminho das Águas, eu tenho uma paixão por ele, é o primeiro livro que eu escrevi. E ele traz experiências de vida, tá? Ele traz experiências que eu vivi. Como assim o caminho das águas, a jornada no deserto? É o título desse livro, a maneira que o povo passava pelas águas. E essas águas revelavam milagres e maravilhas na vida do povo. E eu coloquei isso como uma experiência pessoal, vamos dizer assim. Eles passaram por Ramassés, onde foi o ponto de encontro, pelo Mar Vermelho, por Mara, Elim, Refidim, passaram pelo Sinai, passaram pelos ribeiros, passaram pelo Jordão e até que chegaram a Canaã. Um exemplo que eu vou dar aqui é o capítulo 8, página 53, onde eu falo de Mara. Mara é lugar onde existem águas, porém águas amargas e impróprias para o consumo. Este foi lugar só de passagem, pois não podemos acampar e habitar em Mara. Além dos líderes que também estavam sedentos, havia crianças, jovens, idosos, mulheres grávidas e muitos animais. E quando avistaram de longe os mananciais de Mara, viram que poderiam encontrar fartura. Eles precisavam da água para continuar na caminhada, mas surpreendentemente, aquela fonte não tirou a sede deles. Nós também precisamos desta fonte de água no deserto, mas ela, no estado em que se encontra, não sacia a sede de nós caminhantes. Ao chegarmos em Mara, encontraremos a provisão escassa. De longe, até que parecia oásis, não tinha defeito algum, mas de repente, ao primeiro gole, vem a amargura. Subitamente, quando nos entregamos a um novo amor, a uma nova amizade, ao primeiro voto de confiança, vem o desapontamento e a infidelidade. Então ficamos com os nossos sonhos não realizados, com a decepção vinda daqueles que deveriam nos amar e ajudar. Muitos de nós estamos bem aqui neste lugar, mas nunca podemos nos esquecer que será só de passagem. Não faremos acampamento em Mara, porque não podemos parar na beira da decepção. Esse é um lugar momentâneo. Estamos em Mara e não sabemos o que fazer, porque estamos em um confronto direto com Deus. É Ele que sonda os nossos corações e as nossas intenções. Se perdoarmos os que nos feriram, ou se deixarmos esta água amarga nos contaminar, esta será uma decisão pessoal. Então é só um trecho aqui do que você vai encontrar no Caminho das Águas, tá bom? E o segundo livro que eu quero mostrar para você, tá fechadinho aqui, é Da Porta de Linho até a Nuvem de Glória. Esse livro aqui eu indico demais,
para quem gosta de ler e aprender sobre etimologia bíblica, tá bom? Esse livro aqui, ele fala do caminho que Cristo percorreu da presença da glória até a porta de linho onde nós pecadores estávamos, e ele veio nos resgatar. Muito se fala do caminho de nós irmos da porta até o Santo dos Santos, mas nesse livro aqui eu abordo como Cristo saiu ali da presença da nuvem da glória e foi até o Calvário, até a porta nos encontrar. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até o nosso próximo vídeo. Não se esqueça, compartilhe, clique aqui, ative os sininhos para você receber as notificações. Compartilhe os nossos vídeos com os seus pastores, com os seus líderes, com o seu grupo de mulheres. Compre aí os nossos materiais, nos ajude. Entre lá no nosso site www.flechapolidateologia.com, onde você vai saber mais. Lá tem blog, tem algumas coisas que eu escrevi no blog. Lá também tem um link de como você poder ajudar o nosso ministério. Também nós agradecemos toda forma de ajuda que chega até nós. Estamos caminhando, somos caminhantes na jornada da vida e vamos chegar até a Canaã celestial, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus te abençoe.